Na manhã seguinte, acordei com um sobressalto. A luz do sol filtrando-se pela lona da barraca. Meus dedos ainda estavam fechados em torno da pequena caixa, como se minha mente e meu corpo não tivessem conseguido soltá-la durante o sono. O toque frio do objeto era quase reconfortante, mas o peso de sua presença me deixava inquieta. Mariana espiou pela abertura da barraca, sorrindo como sempre. Bom dia, dorminhoca. Lucas já está na trilha. Disse que encontrou uma rota nova e quer explorar antes que o sol fique mais forte. Assenti, mas minha mente estava em outro lugar. Ainda podia sentir o toque dela, a intensidade de seus olhos e as palavras que sussurrara. Você precisa entender o que isso significa. Mas como? Levantei-me, guardei a caixa no bolso da jaqueta e me preparei para o dia. Pouco depois, Mariana e eu seguimos em direção à trilha que Lucas havia indicado, atravessando as densas árvores e subindo por caminhos estreitos e irregulares. A floresta ao redor parecia mais viva, cada som amplificado, cada sombra mais profunda. Encontramos Lucas em um ponto elevado da montanha, de onde a vista se estendia por quilômetros de vales e picos. Ele estava eufórico, apontando para uma pequena trilha que descia em direção a uma clareira envolta em névoa. Tem uma formação rochosa lá embaixo, disse ele, empolgado. Acho que podemos encontrar algo interessante. Mariana revirou os olhos, mas sorriu. Você e suas descobertas. Vamos lá, então. Descemos a trilha, cada passo acompanhado pelo som suave do vento e o farfalhar das folhas. Quando chegamos à clareira, a névoa era espessa, envolvendo tudo em uma aura quase surreal. No centro, havia uma estrutura que parecia esculpida na própria pedra, com formas que lembravam runas antigas. Que lugar é esse? Mariana perguntou, sua voz um sussurro, como se o lugar exigisse reverência. Lucas já estava explorando, passando as mãos pelas runas e murmurando sobre civilizações antigas. Eu, por outro lado, não conseguia tirar os olhos da pequena abertura na base da estrutura. Era uma porta, parcialmente coberta por musgo e raízes, mas claramente acessível. Acho que encontramos algo mais do que pedras, falei, aproximando-me. Você vai entrar aí? Mariana perguntou, com uma mistura de curiosidade e cautela. Sem responder, empurrei a porta com força, e ela se abriu com um ranger que ecoou pela clareira. O ar que saía de dentro era denso e úmido, carregado de um cheiro metálico que fez meus pelos se arrepiarem. Esperem aqui, disse sem olhar para trás. Lucas protestou, mas Mariana colocou a mão em seu braço, balançando a cabeça. Eu precisava fazer isso sozinha. O interior era estreito e escuro, mas a luz que entrava pela porta era suficiente para revelar o que parecia ser um pequeno santuário. No centro, uma espécie de altar feito de pedra negra brilhava suavemente, como se tivesse vida própria. E, sobre ele, havia algo que me fez parar no mesmo instante. Uma segunda caixa, idêntica à que estava no meu bolso. Meus dedos tremiam enquanto retirava a caixa da jaqueta e comparava as duas. As runas gravadas eram idênticas, mas a que estava no altar parecia pulsar, emitindo uma luz fraca que parecia responder à minha presença. Clara! A voz sussurrada veio de todos os lados, fazendo meu coração acelerar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas o eco daquela voz que parecia me chamar. Quando estendi a mão para tocar a caixa no altar, senti um choque que percorreu todo o meu corpo. Era como se a própria estrutura estivesse viva, reagindo ao meu toque. De repente, uma imagem se formou em minha mente. Ela, a mulher de olhos de safira, caminhando por um corredor escuro, segurando uma das caixas. Sua expressão era séria, quase dolorosa, e suas palavras ecoavam em minha cabeça. Isso pertence a você. Recuei, ofegante, enquanto a conexão se rompia.
O santuário parecia ainda mais escuro agora, e a sensação de estar sendo observada era inescapável. Peguei a caixa do altar e saí apressadamente, sentindo o peso de um segredo que eu ainda não entendia completamente. Quando emergi da estrutura, Lucas e Mariana me olharam com preocupação. Tudo bem? Mariana perguntou, sua voz suave. Sim, acho que sim, respondi, tentando soar convincente. Mas sabia que algo havia mudado. O que quer que estivesse acontecendo, aquelas caixas eram a chave. E, de alguma forma, ela estava conectada a tudo isso. Enquanto voltávamos ao acampamento, não pude deixar de sentir que aquele encontro na clareira era apenas o começo. O mistério ao redor dela e das caixas se aprofundava, e uma parte de mim sabia que, em breve, eu teria que encarar a verdade. E no fundo, eu ansiava por isso. A noite havia caído novamente. O vento gelado da serra soprava pelas árvores, trazendo consigo o som de folhas farfalhando e galhos se roçando. Depois do dia estranho na clareira e da descoberta das caixas, meus pensamentos estavam mais tumultuados do que nunca. Lucas e Mariana dormiam profundamente, mas eu não conseguia descansar. Havia algo no ar, como uma tensão invisível que me puxava para fora da barraca. Decidi caminhar um pouco, tentar clarear a mente. Peguei uma lanterna, mas logo percebi que a luz da lua era suficiente para iluminar o caminho. Cada passo parecia ecoar no silêncio da floresta, e o som do rio ao longe se misturava com o bater acelerado do meu coração. Foi quando tropecei. Uma raiz saliente prendeu meu pé e eu perdi o equilíbrio, caindo de joelhos no chão. A lanterna rolou para longe, desligando-se no impacto. Antes que pudesse me levantar, senti uma presença atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. O ar ao meu redor parecia mais denso, quase eletrificado, e uma onda de calor percorreu minha espinha. Está machucada? A voz suave e inconfundível veio de perto, tão próxima que pude sentir o calor de sua respiração contra minha nuca. Girei a cabeça devagar e lá estava ela. A mulher de olhos de safira, seus cabelos negros caindo em cascata sobre os ombros, brilhando sob a luz da lua. Ela estava tão perto que eu podia ver cada detalhe de seus traços delicados, o brilho quase sobrenatural em seus olhos. Eu estou bem, murmurei, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela se ajoelhou ao meu lado, sua mão deslizando suavemente pelo meu braço, seus dedos frios, mas com um toque que parecia incendiar minha pele. Meu corpo reagiu instantaneamente, um arrepio percorrendo cada nervo enquanto seu toque se movia com lentidão deliberada, quase como se ela estivesse saboreando cada momento. Você é mais forte do que pensa, Clara, disse ela, seu tom carregado de algo que não consegui decifrar. Antes que pudesse responder, senti seus dedos traçarem uma linha ao longo da minha mandíbula, sua mão subindo até pousar levemente em minha bochecha. Seus olhos estavam fixos nos meus, e a intensidade de seu olhar fazia o mundo ao nosso redor desaparecer. Por que eu? Perguntei, minha voz mal saindo. Ela inclinou a cabeça, seu sorriso enigmático iluminado pela luz prateada. Porque você me chamou, respondeu ela, os dedos agora acariciando meu rosto, com uma delicadeza que fazia meu coração disparar. Seus movimentos eram precisos, calculados, mas havia uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. Sua outra mão deslizou até meu ombro, os dedos pressionando levemente, como se quisesse me ancorar naquele instante, me impedir de fugir. Sem perceber, minha própria mão se moveu, alcançando o pulso dela. O toque foi hesitante no início, mas quando meus dedos se fecharam ao redor de sua pele fria, senti uma conexão tão poderosa que me fez perder o fôlego. Ela se inclinou ainda mais, seu rosto agora a centímetros do meu. A proximidade era quase insuportável, como se o próprio ar ao nosso redor
estivesse carregado de energia. Seu dedo deslizou pelo contorno da minha clavícula, traçando uma linha que fez meu corpo inteiro se arrepiar. "Você sente isso?" sussurrou ela, sua voz baixa, mas cheia de intenção. Assenti, incapaz de formar palavras. Meu corpo inteiro parecia pulsar sob seu toque, uma mistura de tensão e desejo que eu nunca havia experimentado antes. Foi então que ela inclinou a cabeça, seus lábios quase tocando a curva da minha orelha. Sua respiração quente enviou ondas de calor pelo meu corpo, e minha própria respiração se tornou pesada, como se cada segundo fosse uma eternidade. "Você não está sozinha, Clara", disse ela, sua voz como uma melodia que ecoava em minha mente. Ela afastou levemente a cabeça, seus olhos encontrando os meus novamente. Sua mão, agora pousada em minha coxa, pressionou suavemente, o calor de seu toque atravessando o tecido e alcançando minha pele como fogo líquido. Meu corpo inteiro reagiu, uma mistura de ansiedade e algo que eu só podia descrever como puro desejo. Eu deveria me afastar, dizer algo, mas tudo o que consegui fazer foi permanecer ali, presa naquele momento, incapaz de resistir à intensidade de sua presença. E então, como se percebesse que o limite estava próximo, ela recuou, sua mão deslizando lentamente pela minha coxa antes de se afastar completamente. A sensação de vazio que ficou em seu lugar foi quase insuportável. Ela se levantou, sua figura alta e imponente sob a luz da lua. Seu olhar ainda estava fixo em mim, e havia algo em seus olhos que parecia uma promessa não dita. "Nos veremos novamente", disse ela, antes de se virar e desaparecer entre as árvores, deixando apenas o eco de suas palavras e a marca de seu toque em minha pele. Fiquei ali, ajoelhada no chão, tentando recuperar o fôlego e compreender o que acabara de acontecer. Meu corpo ainda estava em chamas, e meu coração batia como se quisesse escapar do peito. Sabia que ela tinha razão. Esse não seria o último encontro, e pela primeira vez, não sabia se isso me assustava ou me excitava. A floresta parecia diferente naquela manhã. O canto dos pássaros, antes reconfortante, soava agora como murmúrios distantes, ecoando entre as árvores. Lucas e Mariana estavam ocupados, organizando os mantimentos para a última etapa da nossa trilha. Por mais que eu tentasse, não conseguia apagar da memória o calor do toque dela, o brilho hipnótico de seus olhos, e a forma como minha pele parecia ainda vibrar onde suas mãos haviam pousado. "Você está bem?" Mariana perguntou, seu tom suave, mas preocupado. Assenti, esforçando-me para esboçar um sorriso. "Só uma noite agitada." Ela pareceu aceitar minha resposta, mas eu sabia que algo em mim havia mudado, algo que era impossível disfarçar. A trilha naquele dia era mais íngreme, levando-nos a um ponto mais alto da montanha. O ar tornava-se rarefeito, e cada passo parecia carregar o peso das dúvidas e emoções que eu lutava para compreender. Lucas estava à frente, animado como sempre, enquanto Mariana e eu mantínhamos um ritmo mais lento, apreciando a paisagem ao redor. Foi então que, no meio do caminho, notei algo estranho. Uma série de marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado pela trilha. As marcas pareciam frescas, ainda intactas pelo vento, ou pela passagem de outros animais. "Vocês estão vendo isso?" perguntei apontando para o chão. Lucas parou e se virou, franzindo a testa. "Marcas de arrasto? Talvez alguém tenha passado por aqui com um equipamento pesado." Mas algo me dizia que não era tão simples. As marcas tinham um padrão estranho, quase como runas esculpidas no chão, algo que imediatamente me lembrou das caixas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei andando, tentando afastar os pensamentos. Chegamos a um platô amplo, onde as árvores se abriam para revelar uma vista deslumbrante das montanhas ao redor.
Era um lugar de beleza imponente, mas, ao mesmo tempo, carregado de uma atmosfera inquietante. No centro do platô, havia uma pedra grande e lisa, semelhante a um altar. Lucas, claro, foi o primeiro a se aproximar, explorando cada detalhe. Mariana ficou para trás, admirando a paisagem, mas algo naquela pedra me chamou, como se estivesse me convidando. Quando me aproximei, percebi pequenos entalhes semelhantes aos das caixas, e o mesmo brilho fraco, que parecia responder à minha presença. Clara, olha isso! Lucas chamou, apontando para uma fenda na lateral da pedra. Ele se agachou e tentou olhar mais de perto, mas não conseguiu ver muito além da escuridão que parecia se estender infinitamente. Acho que tem algo lá dentro, disse ele, animado. Vamos precisar de uma corda. Enquanto Lucas planejava sua próxima exploração, meus olhos foram atraídos para algo na beira do platô. Uma pequena flor branca, solitária, balançava suavemente com o vento. Fui até ela, curiosa, mas quando me abaixei para tocá-la, meu coração parou. Senti novamente aquela presença. Ergui os olhos lentamente e lá estava ela. A figura feminina que agora dominava meus pensamentos. Estava de pé a poucos metros de mim, parcialmente escondida pelas árvores. Sua postura era serena, mas seu olhar... Aquele olhar me atravessava como uma lâmina, ao mesmo tempo intenso e carregado de mistério. Clara! A voz de Lucas chamou atrás de mim, mas não consegui desviar os olhos dela. Ela deu um passo à frente e meu corpo inteiro reagiu, o ar parecendo ficar mais denso ao nosso redor. Seus lábios se curvaram em um sorriso sutil e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela levantou um dedo aos lábios, um gesto silencioso para que eu não falasse. Meu coração disparou e uma onda de calor tomou conta do meu corpo. Ela deu mais um passo, seus movimentos tão fluidos quanto a própria névoa que envolvia o platô. Quando parou diante de mim, o mundo pareceu se reduzir àquele momento, àquela proximidade. Você sente isso, não sente? Sua voz era quase um sussurro, mas cada palavra parecia ecoar dentro de mim. Assenti, incapaz de encontrar palavras. Seu dedo traçou uma linha invisível do meu ombro até meu pulso, cada toque deixando um rastro de fogo na minha pele. Meu corpo inteiro parecia em chamas e, ao mesmo tempo, cada músculo estava paralisado sob o peso de sua presença. Clara! Lucas chamou novamente e por um momento a conexão foi quebrada. Ela recuou lentamente, seu sorriso ainda presente, mas havia algo em seus olhos que parecia um aviso. Até breve, Clara, disse ela, antes de desaparecer entre as árvores, como uma sombra que se dissolve na luz. Quando voltei a mim, Lucas estava ao meu lado, me olhando com preocupação. Você está bem? Estava tão distante? Assenti novamente, mas sabia que as perguntas em minha mente apenas haviam aumentado. Algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia explicar, mas que me atraía como uma mariposa à chama. E, pela primeira vez, percebi que o mistério dela não era apenas algo que eu queria desvendar. Era algo que eu precisava. O resto do dia passou em um borrão. As conversas de Lucas e Mariana pareciam ecoar à distância, quase irreais, enquanto minha mente permanecia fixa nela. Cada detalhe, seu toque, o calor que emanava de sua presença e o enigmático até breve noite me consumia. Mesmo quando descemos do platô, a imagem dela continuava gravada em minha mente, como uma marca invisível. De volta ao acampamento, Lucas e Mariana estavam exaustos. Enquanto eles se recolhiam para dormir, fiquei sentada perto da fogueira, observando as chamas dançarem contra a escuridão. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som ocasional do vento entre as árvores e o leve crepitar da madeira queimando. Foi então que senti aquele mesmo arrepio familiar,
como se o próprio ar ao meu redor mudasse. Olhei para o limite da clareira, onde as sombras das árvores formavam contornos estranhos sob a luz da lua. Meu coração disparou, mas eu não me movi. Sabia que ela estava ali. Você não deveria estar sozinha, disse uma voz suave atrás de mim. Virei-me bruscamente e lá estava ela, sentada em uma pedra a poucos metros de distância. Sua presença era hipnótica, mas diferente dessa vez. Havia algo mais íntimo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar minha alma, e um sorriso leve brincava em seus lábios. Você me segue ou eu sigo você? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. Talvez seja um pouco dos dois, respondeu, levantando-se com uma graça que parecia quase sobrenatural. Ela se aproximou lentamente, cada passo parecendo ecoar em meu peito. Quando estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de sua presença, ela estendeu a mão, tocando levemente meu braço. Seu toque era firme, mas delicado, como se cada movimento fosse carregado de significado. Por que você? Ela murmurou, seus dedos traçando um caminho suave pelo meu antebraço até minha mão. Porque você é diferente. Diferente como? Minha voz mal era um sussurro agora, cada palavra carregada de expectativa. Ela não respondeu. Em vez disso, inclinou-se um pouco mais, sua mão agora repousando na curva do meu ombro, enquanto seus olhos se fixavam nos meus com uma intensidade quase sufocante. Sua proximidade era intoxicante, e cada fibra do meu corpo parecia se acender sob seu toque. Você sente isso? Disse ela, sua voz baixa e carregada de algo que eu não conseguia nomear. Assenti, incapaz de desviar o olhar. Sua outra mão deslizou lentamente até minha cintura, os dedos leves, mas firmes, enviando ondas de calor por todo o meu corpo. Minha respiração tornou-se pesada, e o mundo ao nosso redor desapareceu. Era como se estivéssemos presos em uma bolha de silêncio e tensão, onde nada mais importava. Ela inclinou a cabeça, aproximando-se ainda mais. Seus lábios pairavam próximos à curva do meu pescoço, tão perto que eu podia sentir o calor de sua respiração contra minha pele. Um arrepio percorreu minha espinha e meu corpo inteiro reagiu, incapaz de resistir à intensidade do momento. Você tem medo? Ela sussurrou, a voz quase uma carícia. Não, respondi, e foi a verdade. Houve um momento de silêncio, e então ela deslizou a mão para minha coxa, os dedos pressionando levemente contra o tecido da calça. A força do toque era o suficiente para me fazer prender a respiração, e minha mente girava, tentando processar a intensidade do que estava acontecendo. Seus dedos traçavam padrões lentos e deliberados, como se estivessem explorando cada centímetro da minha pele. Há uma força dentro de você que ainda não compreende, ela continuou, sua voz tão próxima que parecia envolver cada pensamento meu. Mas eu vejo, eu sinto. Antes que pudesse responder, ela se afastou, seus dedos deixando um rastro quente onde haviam tocado. Meu corpo protestou contra a ausência, mas meus olhos continuavam presos aos dela, que agora pareciam ainda mais brilhantes sob a luz da lua. Até onde você está disposta a ir, Clara? Perguntou ela, um desafio claro em sua voz. Até onde for necessário, respondi, sem hesitar. Ela sorriu e havia algo naquele sorriso que parecia uma promessa, um convite para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Então nos encontraremos novamente, em breve, disse ela, antes de desaparecer na escuridão, deixando-me sozinha com o som da minha própria respiração e a sensação de que algo em mim havia mudado para sempre. Fiquei ali, imóvel, tentando processar o que acabara de acontecer. Mas uma coisa era certa.
Esse jogo entre nós estava longe de terminar e, de alguma forma, eu não queria que terminasse. A noite anterior foi inquieta e o sono, quando veio, trouxe apenas fragmentos de descanso. Sabia que a viagem estava chegando ao fim, mas havia algo que me mantinha presa àquele lugar. Algo inacabado. Precisava descobrir o que aquela mulher tinha para me revelar. Quando os primeiros raios de sol ainda não haviam surgido, levantei-me. Lucas e Mariana dormiam profundamente, suas respirações suaves, mesclando-se com os sons da floresta. Caminhei até a beira do acampamento, distraída pelas pedrinhas de formatos variados espalhadas pelo chão. Mas, mesmo enquanto juntava algumas, uma sensação insistente me invadia. Algo estava prestes a acontecer. Foi quando ouvi o som da água. Não sabia se vinha da floresta ou apenas da minha mente, mas era impossível ignorá-lo. Como em transe, segui a trilha que parecia se abrir diante de mim, guiada por uma luz que não deveria estar ali. O som da cachoeira se intensificava a cada passo, e meu coração acompanhava o ritmo, batendo com uma força quase dolorosa. Quando alcancei a clareira, lá estava ela. A névoa criada pela queda d'água parecia dançar ao seu redor, envolvendo-a em um manto de mistério. Sua figura era iluminada pela luz suave do amanhecer, e cada detalhe parecia esculpido com precisão divina. Ela se virou lentamente e seus olhos de safira encontraram os meus. No instante em que nossos olhares se cruzaram, o mundo ao redor desapareceu. Não havia som de água, nem vento entre as árvores. Apenas nós duas, presas em um campo de tensão que fazia o ar vibrar. Eu sabia que você viria, disse ela, sua voz como um sussurro envolvente, cheio de promessas. Dei um passo hesitante, sentindo meu corpo inteiro reagir à sua presença. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz tremendo. Ela sorriu levemente, um sorriso que parecia carregar segredos antigos. Não é o que eu quero de você, Clara, respondeu, aproximando-se lentamente. É o que você quer de si mesma. Quando sua mão tocou meu rosto, um calor indescritível percorreu meu corpo. Fechei os olhos, deixando-me levar por aquela sensação, e ao abri-los novamente, ela estava ainda mais próxima, seus lábios a poucos centímetros dos meus. Nas águas desta cachoeira, sussurrou ela, sua voz como um feitiço. Você se libertará. Suas dores, seus medos, suas dúvidas. Tudo será levado. Meu corpo tremia, mas não de frio. Era o calor dela que me consumia, a proximidade de sua pele contra a minha. Movida por uma coragem que eu nem sabia possuir, murmurei. Mostre-me. Ela deslizou as alças do vestido que usava, deixando o tecido cair suavemente ao chão. Sua nudez era desprovida de vergonha, e cada curva de seu corpo irradiava uma beleza quase sobrenatural. Meu coração disparou e minha respiração tornou-se pesada. Agora você, disse ela, com um tom de autoridade sereno. Minhas mãos tremiam enquanto começava a desabotoar minha camisa, mas, antes que pudesse continuar, suas mãos cobriram as minhas. Seus dedos se moviam com uma segurança tranquila, ajudando-me a remover cada peça de roupa. Sua pele, tocando a minha, enviava ondas de calor que me deixavam sem forças, como se eu estivesse sendo despida não apenas fisicamente, mas de todas as minhas camadas emocionais. Quando finalmente fiquei exposta, senti o frio da manhã, mas o calor dela superava qualquer desconforto. Ela segurou minha mão e me guiou até a água. A sensação fria da cachoeira contrastava com o calor que queimava dentro de mim, criando um equilíbrio quase hipnótico. Quando chegamos ao centro, ela se posicionou atrás de mim, seus braços envolvendo minha cintura, seus lábios próximos ao meu ouvido. Deixe tudo ir, Clara, murmurou,
enquanto suas mãos deslizavam lentamente pela curva dos meus ombros, enviando arrepios pelo meu corpo. Seus dedos exploravam cada centímetro da minha pele, descendo pelas minhas costas e contornando minha cintura até alcançarem minhas coxas. Os toques eram ora leves como a brisa, ora firmes, como se quisessem imprimir-se em minha memória. Quando suas mãos subiram, traçando o caminho até meus seios, senti meu corpo inteiro se entregar. Seus dedos traçaram círculos lentos, explorando cada reação, cada suspiro que eu não podia controlar. Ela se inclinou, seus lábios tocando a curva do meu pescoço. O calor de sua respiração e o toque de seus dedos eram uma combinação devastadora, e eu perdi qualquer noção de tempo ou espaço. Suas mãos desceram novamente, traçando caminhos invisíveis pelo meu quadril e voltando a deslizar por entre minhas coxas, despertando sensações que eu nunca havia experimentado. Nossas mãos se encontraram novamente, e dessa vez foram minhas que exploraram sua pele. Cada toque era uma troca, um diálogo sem palavras, e no momento em que nossos corpos se entrelaçaram sob a queda d'água, senti algo dentro de mim se romper. Uma onda de libertação tomou conta de mim, como se todas as dores e inseguranças fossem arrancadas, deixando apenas força e plenitude. Explodi em um frenesi de sensações, cada onda de prazer se misturando com a água ao nosso redor. Quando finalmente desabei em seus braços, sentindo seu abraço firme e protetor, soube que algo havia mudado para sempre. Ela segurou meu rosto com delicadeza, seus olhos fixos nos meus. "Agora você está pronta", disse ela, antes de desaparecer na névoa da cachoeira, deixando-me sozinha, mas completamente transformada. O sol já começava a atingir o céu de laranja quando voltei à clareira da cachoeira. Havia algo naquele lugar que parecia me chamar, uma energia que eu não conseguia ignorar. A pequena caixa estava em minhas mãos, e os entalhes em sua superfície pareciam mais profundos, quase pulsando com vida própria. Quando cheguei, lá estava ela, a figura feminina que havia se tornado meu ponto de ruptura e redenção. Seus olhos de safira brilhavam como nunca, e seu sorriso carregava um mistério que parecia mais profundo do que o próprio universo. Ela se aproximou, sem dizer uma palavra, seus passos leves e silenciosos. Quando estávamos frente a frente, seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. "Clara", disse ela, sua voz suave como o vento. "Você está pronta." Sem hesitar, estendi a pequena caixa em sua direção. Ela fez o mesmo, entregando-me a sua. No momento em que as caixas se tocaram, um brilho intenso surgiu entre nós. Uma onda de calor e energia atravessou meu corpo, como se todos os pedaços quebrados de mim estivessem sendo reunidos e reforçados. Então, as caixas desapareceram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas não pesado. Era como se tudo ao nosso redor tivesse parado para testemunhar aquele momento. A figura feminina tocou meu rosto com delicadeza, seu olhar penetrando fundo na minha alma. "O que eu sou para você, Clara?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Pensei por um momento, mas a resposta já estava em mim. "Você é eu mesma", respondi, a voz carregada de certeza. Ela sorriu, inclinando-se ligeiramente, até nossos rostos estarem próximos o suficiente para eu sentir sua respiração contra minha pele. "E você finalmente entende", disse ela. Meu coração parecia flutuar, e uma paz indescritível tomou conta de mim. Era como se todas as dúvidas, todos os medos e inseguranças que me atormentaram ao longo dos anos tivessem sido arrancados, levados pelas águas daquela cachoeira. Ela recuou lentamente, mas seus olhos nunca deixaram os meus. "Nossa jornada termina aqui, Clara." Mas seu caminho apenas começou. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo para trás
envolta pela névoa que subia da cachoeira. Seu corpo parecia se dissolver na luz do amanhecer, como se nunca tivesse estado realmente ali. Fiquei sozinha na clareira, o som da água ao fundo se misturando ao som do meu próprio coração. Senti-me completa, inteira. Pela primeira vez, eu era verdadeiramente eu. Quando voltei ao acampamento, Lucas e Mariana ainda dormiam, alheios a tudo. Peguei minha mochila e organizei minhas coisas em silêncio, enquanto uma certeza tranquila crescia dentro de mim. Não precisava de respostas concretas, porque o que aconteceu era maior do que palavras poderiam explicar. Eu sabia que aquele encontro, ou talvez aquele encontro comigo mesma, havia mudado tudo. Não importava se a figura feminina era real ou uma manifestação da minha mente, ela havia cumprido seu propósito. E agora eu estava livre. O sol subia lentamente enquanto nos preparávamos para descer a montanha. Lucas estava animado e Mariana tagarelava sobre as aventuras da viagem. Mas eu permanecia em silêncio, com um sorriso leve nos lábios. E, enquanto descíamos pela trilha, senti algo diferente. Não uma presença, mas uma conexão. Como se aquela parte de mim, desperta e luminosa, estivesse comigo para sempre, guiando cada passo. No final, a serra havia me ensinado que algumas jornadas são feitas para encontrar o desconhecido, outras para encontrar a si mesmo. Inscreva-se em nosso canal para me ajudar e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Te espero ansiosamente no próximo vídeo.